Bom dia, pessoas. Informo que estamos gravando o nosso encontro. Alguém pediu para entrar? Gabriel. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Hoje, nesta manhã, estamos com Eduarda Hitzel, a Duda, que também defendeu recentemente, né, no dia 8 de setembro, defendeu a dissertação, mestrado, uma docência em preparação, também é o título da dissertação. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu posso mostrar para vocês a peça, cadê? Não, isso não é. Aqui está a dissertação. De Duda. Bom dia. Uma docência em preparação, histórias insólitas e autoficções, né? Bem, acho que a fala de Duda hoje tem a ver com essa dissertação, obviamente, mas não somente. Então, eu vou passar para a Duda, para ela se apresentar, né? Esta formada em ciências sociais, fazendo filosofia, agora mestre em educação, e que tem trabalhado com essa questão tão problemática que se apresenta, que é o tornar-se professor, né? Eu vou tirar a apresentação aqui, que eu acho que talvez possa ficar um pouco mais leve, e passar para ti, Duda. Tá. Eu tenho certeza que vai ser mais uma manhã divertida, como tem sido. Semana passada a gente até dançou, né? Sim. Eu vou dizer uma questão para as turmas, né? Eu tenho tentado colocar os vídeos no YouTube da URGS, né? Mas eu não consegui nenhum dos dois da semana passada. Talvez por causa da música, ou alguma questão de direito autoral, mas ele faz todo o processo, no final não publica. Então, essa semana eu vou ver se consigo fazer em outro YouTube, no YouTube do ATPO. Talvez ali funcione. Então tá, obrigado, Duda. Te deixo. Talvez eu tire um pouco o vídeo aqui, porque para mim continua oscilando. Tá. Mas eu vou tentar deixar. Se ficar ruim, eu tiro. A semana passada foi maravilhoso, né? Infelizmente hoje a gente não vai dançar, porque não é o meu forte, no caso. Mas talvez a gente possa dançar com as palavras, enfim. E eu pensei na gente fazer mais um tipo de conversa mesmo. Então eu vou partir assim das coisas que eu tenho feito, né, durante os últimos tempos. E também, assim, não como alguém que fala de, sei lá, de uma certeza que obteve ao longo desse caminho, né? Mas justamente dos tropeços que teve no desconhecimento dessas coisas. Então, como o Máximo falou, sou formada em Ciências Sociais, e aí quando eu ingressei na licenciatura em Ciências Sociais, eu fui me interessar em pesquisar sobre educação mesmo, mais para o final do curso, assim. E no início eu achei que eu gostava mais de ciência política, no primeiro semestre, nada a ver. Aí depois eu fui mais para sociologia, e aí ali por, sei lá, 2017 foi quando eu me dei conta, não, eu quero ir para educação. E a questão do sujeito sempre me importou, assim, acho que antes de entrar na própria graduação. Então, são questões básicas e ao mesmo tempo muito complexas e existenciais, né? Do tipo, como a gente chega a ser quem a gente é, né? Por que eu sou desse jeito e não de outro? Por que nós gostamos dessas coisas e não de outras? Por que esses espaços me constituem e não outros, né? Ou hoje eu diria, por que esses autores, essas leituras me constituem e não outros? E eu acho que junto disso também
aquela cobrança muito específica, assim, de tentar encontrar qualquer extraordinariedade, assim, o tempo todo, e bater de frente no que te faz completamente comum, né? E ao mesmo tempo diferente do outro. Então, se perceber ordinária e lidar com a dor e com a maravilha disso, né? Então, eu acho que essas questões foram cruciais, assim, para que eu chegasse até o que hoje é o meu maior interesse de pesquisa, assim, que seria a identidade docente, o sujeito enquanto docente, e as muitas questões que envolvem isso, né? Então, eu tomei uma decisão ontem, e eu vou quebrar um pouco o protocolo, assim, seja lá qual for ele. E eu vou contar para vocês uma coisa que é difícil, assim, para mim falar em voz alta. Eu quase nunca falo sobre isso em espaços acadêmicos. Mas enquanto eu pensava no que dizer, eu me dei conta, assim, que se eu quero questionar o sujeito, então eu também preciso desconstruir o que eu penso que sejam as falhas, os erros do sujeito, né? Então eu digo isso agora para vocês como um ato político, assim. No primeiro ano do ensino médio, fui diagnosticada com depressão e transtorno generalizado de ansiedade. Então eu lido com isso, enfim, desde a minha adolescência até hoje. E eu tive uma resistência muito grande, assim, principalmente com a escola, né? Uma equipe diretiva, sobretudo. Então, segundo eles, talvez aquela escola não fosse o lugar para mim, afinal, eu tinha um problema, né? Eu já não era mais a aluna dedicada, educada e esforçada que eles conheciam desde os 11 anos de idade. Então, quando eu falo isso por um motivo, tá? Quando eu me interessei em pesquisar sobre educação, o meu primeiro movimento formal, digamos assim, que foi o TCC, né? Foi uma forma de pensar tudo isso, assim. Não a minha experiência específica, mas eu acho que todas enfim, as vidas infames, assim, que, sei lá, não cabiam em algum padrão criado por sei lá quem, né? E aí é muito engraçado e trágico ao mesmo tempo, porque quando eu chego nos estágios, eu dou de cara com uma aluna, gente, a mesma idade que a minha, ruiva, inclusive, e com as mesmas questões, assim, mesmo diagnóstico. E a menina se tornou meu fantasma, assim, sabe? E aí eu vi que eu tinha que lidar com isso, né? Então, também, enfim, várias questões, né, surgem, assim. Uma aluna, uma família super religiosa, tentando lidar com a felicidade de, enfim, de se descobrir lésbica e ao mesmo tempo com a dor de não saber lidar com isso, né? E no mínimo, sei lá, 20 criaturas completamente inseguras, assim, sobre o que fazer depois que o ensino médio acabasse. Porque eles não encontravam uma profissão que fizesse sentido naquele momento, né? E assim como para mim também não fez quando eu terminei o ensino médio. Então eu lembro de ter pensado, assim, muitas vezes, caramba, como que eu vou lidar com tudo isso, né? Com todos esses sujeitos se constituindo, se descobrindo, se desfazendo, para se refazer muitas vezes, né? E principalmente como eu vou lidar com tudo isso quando eu mesma estou nessa transição de quem viveu como aluna, né? Enfim, da pré-escola até o último ano do ensino médio, e precisa agora saber como operar, enfim, nesse outro espaço que eu ocupo, né? Nessa mesa que fica do lado de lá, né? E aí, então, na época, eu comecei a pensar na palavra monstruosidade, né? Que nós todos ali, ou nós estávamos deformados, ou nós passávamos por um processo de deformação. E que nós estávamos na fronteira entre o que é humano e o que não é. Porque como a gente não seria monstro quando a gente não conseguia agir racionalmente, conscientemente, unificadamente. Nem sei se essa palavra existe. E aí, já quando eu entrei no mestrado, eu tinha interesse de falar sobre isso. E, enfim, mas eu me afundei em outras questões, porque eu pensei, como que eu posso falar sobre ser professora, sobre o sujeito enquanto docente, se eu não tenho experiência suficiente para isso?
Aqui eu vou abrir um parênteses para contextualizar, né? A situação do Rio Grande do Sul é crítica há muitos anos, né? Mas eu acho que especialmente nos últimos, assim. Então, a gente, imagina, a gente não tem um concurso desde 2013, eu acho que eles chamaram os últimos em 2014, talvez. E então a gente tem essa lógica dos contratos temporários, né? E eu ainda não consegui uma vaga como professora. Claro, os contratos estão horríveis, a gente perde muitos direitos, mas nem a pior das vagas eu tive oportunidade de conseguir. Então, principalmente porque a carga de sociologia é muito pequena, né? A gente tem só no ensino médio e é 1 hora aula por ano, assim, por ano. Aí seria difícil, né? Por semana, em cada turma. E agora querem diminuir, né, com a reforma do ensino médio. E a pandemia também piorou um pouco a situação, né? Muito, aliás. Então, eu ainda não consegui atuar, assim, fora os estágios, né? Então, eu me sentia, enfim, monstruosamente impostora ao falar sobre docência, né? E eu demorei muito tempo, assim, para assumir esse desejo de pesquisa. Então, até que depois de um tempo, depois, assim, de uma grande pane, assim, para escrever, porque eu não conseguia me encontrar nesse texto, e sentia que ele ia me engolir, assim. Sempre comento, eu costumava ter um sonho quando eu era pequena de que uma onda ia, não sei se é essa a palavra certa para usar, mas uma onda ia quebrar, assim, muito gigante em cima de mim e me engolir, sabe? E essa era a sensação que eu tinha com esse texto, né? Então quando eu consegui assumir esse desejo de pesquisa, eu vesti a cara de pau, assim, claro, de mãos dadas com muita gente, né? Com a linha de pesquisa, com o meu orientador, eu vesti e eu pensei, tudo bem, vou falar disso tudo que eu não sei, né? Então eu falo do lugar de alguém que fantasia uma docência, que não consegue ocupar, e, e de todos os processos, né? Inclusive os que eu trouxe aqui agora, que me constitui uma professora, né? Uma professora em preparação. Então minha preocupação voltou a ser, né? Quem é essa professora que se forma? Tem como responder isso? Como, quando, por quem, em que circunstâncias essa professora se forma, né? E o que faz dela ela mesma? E eu acho que essas questões podem ser, sobretudo, curriculares, né? De formação de professores. Mas que eu quero conversar com vocês depois. Então, embora com todas as questões difíceis que a gente conhece, eu acho que muitas pessoas ainda procuram, né, os cursos de pedagogia, de licenciatura, assim, tem esse movimento forte ainda, e muito pelo desejo de estar em sala de aula. Assim como foi para mim quando eu escolhi a licenciatura, né, que me faz questionar de novo, né, que sujeito é esse que a gente está formando para tal tarefa? Ou que tipo de expectativa, implícita ou explícita, existe acerca disso? E eu acho que tem uma responsabilidade, assim, que é imposta, que, claro que é nossa também, mas não como seres autônomos, que nós gostaríamos de ser, enfim, em termos de possibilidade de criação, de autocriação, de currículo, de saberes. Mas essa responsabilidade aparece como sujeitos racionais, centrados, unificados, que supostamente foram moldados, né, pedagogicamente, internamente, como seres do conhecimento. E são intermináveis as tarefas, as funções, as competências de um professor, né? E aí, às vezes, fica muito evidente, assim, a responsabilidade que fica para o professor em relação à evasão, a déficit de aprendizagem e, sei lá, entre outras questões urgentes, assim, escolares, né? E que são questões também do Estado, enfim, da sociedade de modo geral, das famílias, né?
Então, eu acho que disso vem, assim, os padrões, né, as maneiras de agir, que formam os bons ou os maus professores. Então, as cópias más ou bem feitas do que deveria ser o professor ideal, né? Por isso eu proponho, eu humildemente, né, e uma penca de gente, no caso, que, que a gente questione o sujeito da modernidade, né? Esse sujeito que eu justamente acabei de relatar, assim, que é certo de si, centrado, homogêneo, cientificista, racional, né, do professor que sabe todas as respostas, como aquele que tem o poder do conhecimento para si, não justamente daquele que faz o conhecimento circular, né? Então, questionar esse sujeito e, e passar a compor com uma noção que me é muito cara, assim, que eu tenho trabalhado há um tempo, que é a de didata-tradutor, né? A noção, ela é criada pela professora Sandra Corazza, e eu não vou entrar, assim, nas questões teóricas que ela usou para criar esse termo, mas mais o que ela quer dizer com isso, assim, quer dizer, a partir da minha leitura, claro. Não sei exatamente o que ela quis dizer, né? Mas então a professora, enquanto didata, tradutor, entende o professor não como um simples comunicador, né? Não como um transmissor do conhecimento, mas que justamente compõe e cria também as matérias com a qual trabalha. E que nisso tudo, para criar, entra também um processo de autocriação. E então esse professor ele não vai fazer cópia, não se trata de uma tradução tal qual, né? Mas justamente uma transgressão, assim, uma tradução que é chamada criadora, das matérias mesmo, como eu havia dito, com as quais trabalha. Então, ele se deixa afetar por outras linguagens, que foram afetadas por outras, e assim sucessivamente. E a questão é que, às vezes, parece um pouco óbvio. Tipo, tá, acho que a gente já desconstruiu esse estereótipo do professor que sabe tudo, que conhece todas as coisas, né? E às vezes isso fica martelando assim a minha cabeça. Mas aí eu pergunto assim, será que ninguém aqui nunca, estando em uma sala de aula ou não, se viu ou, sei lá, se imaginou assim uma situação completamente angustiante, onde não conseguisse responder alguma coisa? Ninguém nunca pensou, será que quando eu chegar na sala de aula eu vou me lembrar do que estava escrito na página 24 do Capital do Marx? E se algum deles me perguntar o nome de todos os estados da República Dominicana, assim, eu nem sei se a República Dominicana é dividida em estados, né? Então, outra coisa, assim, eu fui me dar conta de um processo importantíssimo só no meio para o final da graduação, uma aula do máximo, inclusive, que se chamava Ensino e Identidade Docente. Essa disciplina, digamos assim, como disse a Daisy na quinta, plantou a sementinha. E a questão era a seguinte, né? A gente discutia sobre o papel do professor e sobre o professor muitas vezes tomar o lugar de enfermeiro, de psicólogo, assistente social, sei lá. Aí alguém disse, não, professor é o professor, não é o enfermeiro, não é o psicólogo, não é o assistente social. E, claro, não no sentido de negligenciar as coisas, mas de fazer os encaminhamentos possíveis, mas também de entender as demandas, né? Até onde consegue ir, o que pode fazer. E eu lembro que a minha cabeça explodiu, assim, porque era óbvio isso para mim, né? Que a gente tinha que tomar todas essas frentes. Então, foi um movimento desse, assim, que eu passei a pensar, mesmo que tenha levado anos, e que eu ainda esteja pensando, sobre uma questão que me é tão cara, assim. E esses dias eu até achei o texto que eu escrevi para a disciplina, e aí o texto chamava As Notas de Rodapé, que não li sobre o texto da docência, ou algo assim. E, enfim, aí com esse título belíssimo, eu queria mostrar agora duas coisas para vocês.
primeiro, um documento chamado BNC Formação, que é datado de 2019, mas que ele foi incluído na LDB em 2017. Então, ele é vinculado à formação de professores, né? Aliás, ele vincula a formação de professores à Base Nacional Comum de Formação para Professores de Educação Básica, que é também vinculada à Base Nacional Comum Curricular. Eu não sei se vocês já puderam olhar a Base Nacional Comum Curricular, mas se não, a gente também pode abrir. E daí depois eu finalizo mostrando um pouco de como eu montei a dissertação, como foi esse processo e entro na questão das autoficções como artifício, um modo de operar mesmo, e uma forma de dar a ver todas essas questões que estão refletindo aí, né? E eu queria também comentar uma coisa. Não, essa não é uma leitura desse documento como especialista, né? Mas mais como uma... Quando vê alguém aqui das políticas educacionais e diz, meu Deus, o que tu está falando? Mas é no sentido de alguém que está nessa expectativa de ser professora e está olhando esse documento que vai direcionar a sua docência, né? E então importa a gente lembrar que isso é um documento, né? E isso é importante ter em mente. E é incrível, porque tu lê e tu pensa, isso não é tão ruim, né? Aí tu começa a ler, aí tu junta todas essas competências que existem nesse documento e pensa, meu Deus, que professora é essa? Então, depois eu também vou colocar as referências que eu usei para vocês conseguirem acessar esses documentos. Como é que faz mesmo? Para projetar? Eu não me lembro. Assim, tem uma... Do lado da mãozinha tem uma setinha para cima ali. Tá. Uhum. Tu clica ali e abre uma aba, uma janela. Enquanto a Duda vai preparando ali, eu vou pedir para as pessoas que estão participando e querem uma certificação dessa participação como extensão, tá? Coloquem o nome e o número de matrícula da URGS no chat, que depois isso fica registrado e eu consigo fazer o relatório. E quem não tem vínculo na URGS, coloca o nome e um e-mail, que daí eu entro em contato e a gente faz o registro, tá? Deu certo, né? Deu. Eu não sei quanto tempo eu tenho, máximo. Tu tem até 10h50, na verdade, mas fica à vontade, tá? Tá. Não vai ser tanto. É que eu queria mostrar mesmo o documento para vocês, porque esse documento é importante e ele é base para essa reforma curricular que vai ter nas licenciaturas, né? Eu assisti uma fala da professora Jaqueline Moll, que é da FACED. Na verdade, era sobre a reforma do ensino médio, eu acho. E aí eles comentaram sobre, enfim, a questão da licenciatura e parece que conseguiram adiar por 2 anos. Então, eu imagino que se o documento é de final de 2019, a gente esteja mais ou menos por aí para implementar essas questões, enfim. E aí, então, esse documento define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial, né, em nível superior de professores, para a educação básica, institui a Base Nacional Comum para a formação inicial e deve ser implementado em todas as modalidades dos cursos e programas destinados à formação docente. E aí, como eu tinha dito, a BNC Formação tem como referência a implantação
da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica. E o que isso diz, né? Que é requerido do licenciando o desenvolvimento das correspondentes competências gerais docentes. Então, é bastante coisa, eu só vou... acho que é importante, talvez, a gente passar por isso aqui, assim. E tem as competências específicas, né? Enfim, dominar os objetos de conhecimento, saber como ensiná-los, demonstrar o conhecimento sobre os estudantes, como eles aprendem, reconhecer os contextos de vida dos estudantes, conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. E depois a gente tem as competências específicas, né? Enfim, planejar, criar, avaliar, conduzir. E isso aqui é ótimo. Tem as competências de engajamento profissional. Então, comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional, comprometer-se com a aprendizagem, participar do projeto pedagógico da escola e da construção de valores democráticos, engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. E aqui tem outras, enfim, questões mais formais do documento, e aí a gente vai para as tais competências, né? Aqui, então, são as competências. As gerais são 10 e as específicas, se não me engano, são 12, talvez. Então, eu marquei algumas coisas, assim. Tem algumas que são ótimas. E aí, sei lá, valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, né? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação. Buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que possibilitam aperfeiçoamento profissional, enfim. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas. E essa aqui eu gosto muito. Eu até coloquei um comentário ali. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado nos estudantes. Aí aqui a gente entra nas competências específicas, reconhecer contextos, criar e saber gerir ambientes de aprendizagem, engajar-se, essa palavra aparece muito, engajar-se profissionalmente, com as famílias e com a comunidade. E aí, enfim, tem um monte de coisa. Aqui fala mais sobre esse vínculo assim com a BNCC, né? Que é preciso, enfim, dominar esse documento outro. E aí aqui de novo, né? Compreender como se processa o pleno desenvolvimento da pessoa e a aprendizagem em cada etapa e faixa etária, valendo-se de evidências científicas. Então, conhecer os contextos de vida dos estudantes, reconhecer suas identidades. Tem as nossas, a gente conhece, né? Adotar um repertório adequado. Aí aqui, como eu tinha comentado, conhecer a BNCC e as orientações curriculares da unidade federativa em que atua. Adotar um repertório diversificado, realizar curadoria educacional, e essa aqui eu gosto muito também. Organizar o ensino e a aprendizagem de modo que se otimize a relação entre tempo, espaço e objetos do conhecimento. Então eu fico pensando, eu enquanto professora de sociologia, que tenho uma hora aula, assim, né? E às vezes, quando eu estava no estágio, ela era colocada no último período da manhã. Então tinha, sei lá, 20 minutos, assim, para dar aula. Usar tecnologias apropriadas nas práticas de ensino e fazer uso de intervenções pedagógicas pertinentes para corrigir os erros comuns, enfim, apresentados pelos estudantes na área do conhecimento. E aí aqui tem uma parte só sobre essa questão do engajamento profissional, né? É mais ou menos isso, assim, que constitui o documento, né? Depois vocês podem olhar, enfim, e fiz só um recorte
do que eu tô pensando. E é isso. Deixa eu ver. Eu fiquei pensando também, né? Essas são competências, assim. Então, se tu não atende essas coisas, isso te faz um professor incompetente. Fiquei pensando nisso também. E agora eu vou mostrar para vocês a dissertação. Só para finalizar mesmo. Eu já falei bastante, eu acho. Vocês conseguem ver? Tá. Essa ficou a dissertação, então, que se chama Uma Docência em Preparação, Histórias Insólitas e Autoficções. Defendi em 8 de setembro, faz pouco tempo. E aqui. Então, a minha proposta foi, na verdade, esse estudo, assim, pensar nesses documentos foi uma coisa que eu fiz depois da dissertação, porque eu estava escrevendo um artigo e eu encontrei. Mas eu acho que isso diz muito também do que eu pesquisei, assim, no mestrado, né? Então, a minha ideia era justamente desconstruir esse sujeito enquanto professor, enquanto ser de identidade fixa e imutável, né? E para isso, eu vou copiar. Aliás, essa é uma dissertação de muitas cópias. E então, eu vou copiar o que o Barthes vai chamar, que é um escritor francês, uma fotinho dele aqui, o que o Barthes vai chamar de A Morte do Autor, né? Que, basicamente, assim, falando de um modo muito grosseiro, seria desassociar o autor da obra, né? Como dono da obra, enfim. E também fragmentar esse sujeito, né? Fazer ele desaparecer. Então, o que eu queria com isso, assim? Eu propus que a gente pensasse a morte da professora. E se o Barthes propõe que se desassocie o autor da obra, eu penso que a gente desassocia a professora desse estereótipo, enfim, da professora ideal, da professora como aquela que tem todo o poder do conhecimento, né? Eu ainda estou pensando sobre isso, na verdade, não é uma coisa finalizada, acho que como nada na vida, né? E aí, só que essa professora ressurge, né? Assim como para o Barthes também, no que a gente chama de biografema. E o biografema são, enfim, de novo, né, de um modo muito grosseiro, muito mais que isso, tá? Mas, enfim, os detalhes de uma vida, né, aquilo que passaria ileso numa biografia. E justamente esses esburacamentos, assim, de uma vida, né? Então, ela vai ressurgir, essa professora, e num bairro, que eu também copio, de um outro autor que é chamado Gonçalo Tavares. E, enfim, ela vai viver esse ressurgimento nesse bairro e, justamente impossibilitada, assim, de atuar, ela vai caminhar pelas ruas desse bairro justamente com os amores que ela tem para pensar a sua docência, para pensar a si mesma, para pensar o sujeito, né? E aí vai ter conversas das mais ordinárias, e em banco de praça, em lavanderia, e não sei o que, para pensar sobre tudo isso. Então, e aí, claro, como eu estou pensando numa morte, eu assim, mais para o final, depois que eu qualifiquei, eu pensei, caramba, memórias póstumas de Brás Cubas. E aí eu pensei, então, escrever as memórias póstumas dessa professora nesse bairro, né? E aí eu copio do Machado de Assis.
Na verdade, eu estou usando um termo chamado emulação, que ele não tem a cópia como resultado final, né? Mas como ponto de partida, assim, para criar uma outra coisa. E vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, eu, enfim, construo, assim, essa dissertação de um modo mais fragmentado e justamente para brincar, assim, com o sentido e com a linguagem, né? Queria mostrar um texto para vocês. Aqui eu falo, por exemplo, de questões, sei lá. Acho que isso fala um pouco do biografema, assim, né? Eu vou ler essa parte aqui. E o mais importante, procure apenas coisas úteis nessas vidas. É importante saber que Kafka tinha aversão a conversas telefônicas, ou que Cortázar sabia de memória todas as estações do metrô de Paris, ou que Barthes tocava piano todos os dias às 14h30. Especula-se que as glândulas adrenais de Jane Austen não produziam hormônios o suficiente, que Franco estava ganhando a guerra na Espanha na época em que Virginia Woolf tomou chá com Freud. Então, na verdade, eu acabei lendo algumas biografias dessas pessoas que moram no bairro e fui escolhendo essas coisas que me afetavam e me atravessavam mesmo, que não são consideradas grandes coisas na vida de alguém, assim. E aí eu também falo um pouco das experiências, de chegar em sala de aula, de não saber o que fazer, de ter que lidar com esse desconhecimento, né? Falo dessa experiência de ser professora de sociologia, de ter só um período, e às vezes de ter que correr para chegar do outro lado da escola. E então eu vou brincando com isso, assim. E aí também tem uma coisa importante, mais para baixo aqui. Eu trouxe mais na qualificação, mas agora ainda tem, que são radiografias, né? Eu tenho 23 pinos na coluna, então eu fiz muito raio-x na minha vida. E eu quebrei o dedo enquanto eu fazia o mestrado, porque eu sou muito agitada. E aí, então eu quis trazer, assim, essas radiografias, enfim, e as crises de enxaqueca e essas coisas para mostrar esse corpo imperfeito mesmo, né? E que constitui esse texto e que se constitui ao escrever esse texto. E aí aqui começa o bairro, faço uma espécie de diário também, trago algumas coisas, assim. Eu quero mostrar. Aí, tipo, tem conferências no bairro dos autores que eu mais uso, que são Barthes e Cortázar. Tem post-it espalhado. Tem a Agatha Christie, que resolve um... Eu amo ela, sou muito fã. Que resolve o crime do sumiço do leitor e tal, junto com o Perreg. Esse aqui é um desenho do meu sobrinho. Aí aqui eu trabalho com Kafka. Eu pensei em reescrever algumas partes da metamorfose, como, sei lá, o Gregor acordando no corpo de um professor de química no contrato temporário do Estado. Então eu vou desenvolvendo, assim, é literalmente um trabalho de colagem mesmo. Eu recortei e eu fiz uma cópia, assim, do livro, daí fui recortando as frases e colando e mudando algumas coisas. E escrevi uma outra história, assim. Então eu lido muito com a questão da cópia, né?
E é isso, assim, que eu tinha para comentar com vocês. Aqui tem um trevo que eu colhi na casa da minha avó num domingo. E porque eu acho que a vida às vezes é feita de trevos de 3 folhas e não de 4. Bom, é isso então. Parar de falar um pouco. Obrigado, Duda. Eu que agradeço. A Ana hoje tinha levantado a mãozinha. Cadê a Ana? Não sei se... Oi, querida. Eu queria agradecer muito a Duda pelo trabalho dela, por ela ter trazido a VNCC, esses trechos, adorei, viu? E para mim, que estou na licenciatura em dança, esses trechos que você trouxe do autocuidado, sabe, guria? Nossa, pegou para mim super fundo, assim, porque eu acho que pra gente é das coisas mais interessantes de se passar com conhecimentos básicos na educação básica em relação a cuidar do corpo, aprofundamento, né, do autoconhecimento e de usar também esse universo que é o nosso corpo para a gente se motivar a pesquisar, né? E nossa, meu, essa coisa de ser escanteada, né? A dança na escola é um desafio gigantesco, assim. E eu vejo que eu estou na residência pedagógica, que é um grande privilégio, porque eu estou na sala de aula, guria, e é muito lindo de você colocar isso, como é um privilégio quem consegue chegar nesse lugar, quem está afim de fazer isso, porque muitas vezes quem está a fim de fazer isso, né, que eu acho que a gente que está se formando agora, a fim de fazer essa coisa diferente, sair desse roteiro de aula, a gente está tendo uma dificuldade gigante de acesso, né, à nossa profissão, à nossa atuação. E aí eu acho que esse é um lugar pertinente para você falar isso na faculdade de educação. E a dança ainda, a gente entra com uma linguagem na arte, mas eu vejo que a gente ainda tem muito uma coisa estranha para lidar com o pessoal, por exemplo, da educação física, porque parece que todo cuidado com o corpo é do professor de educação física, sabe? E a dança ainda é esse lugar muito estranho na escola, que as pessoas ainda não entendem muito bem o que ela está fazendo ali, sabe? E aí é um desafio muito legal de viver, assim, não é só legal, né? A gente passa por muita depressão, meu, muita tristeza. Eu dou uma aula e eu saio acabada, geralmente, porque eu vejo o quanto que eu poderia ter feito de melhor, mas também escrevendo sobre isso, eu vejo que é um caminho da hora esse, né? Pelo menos eu tô tendo essas experiências aí para estar relatando. E aí, seu trabalho foi muito legal. Quem sabe eu moro num bairro desse aí e tenho outros amigos para compartilhar essas escritas e experiências. Valeu, Guia. Obrigada. Obrigada, Ana. Não, com certeza, é um bairro coletivo, tá aberto aí para entrar. E aí tu estava falando, claro, essa história não é só minha, né? Assim, eu estava participando de um grupo no Whats só com os que estavam concorrendo aos contratos temporários. Eu tive que sair porque era muito deprimente. Porque as pessoas não conseguem. E aí fica todo mundo nesse, meu Deus, não vai dar certo nunca, a gente nunca vai ser professor e não sei o que. Daí assim, não, eu vou ter que sair desse negócio, porque senão eu vou ficar muito mal. E aí, claro, eu não queria trazer esse peso, assim, na minha escrita e nem trazer essa coisa de olha que lindo isso ou olha que trágico isso, né? Mas conseguir trabalhar esses elementos nessas ficções, assim. E, enfim, muito obrigada. Obrigado, Duda. As pessoas estão perguntando, né? Tanto a dissertação do Luiz, que apresentou semana passada, como a da Duda, que os dois defenderam 8 e 9 de setembro, em breve, né, Luiz, né, Duda? Vai estar no Lume e a gente vai colocar no site do Atepo. E, de fato, hoje estamos falando da Duda, né? Essa dissertação é muito gostosa de ler. É um texto, a Duda tem esse tom do relato que ela traz também para a fala, né? Que faz com que seja divertido, ao mesmo tempo que traz os elementos teóricos e
e de apropriação do argumento necessário a partir desses relatos, né? Então, vale a pena a leitura, porque é nesse tom de trabalho que a gente vem tentando fazer, e alguns são muito eficientes nisso, né? De trazer para o texto acadêmico essa dobra, né? Essa dobra que está muito vinculada àquilo que somos, àquilo que nos dá alegria, né? De ler, de escrever, etc, etc. E não fazer do texto acadêmico algo como um gênero neutro, né? Que não existe. É justamente tirar ele desse lugar. E esse trabalho de Duda tá muito gostoso de ler. Tá, como eu falei, na defesa, escrito na pena da galhofa, como dizia Machado de Assis, né? Ou seja, essa escrita que a gente vai lendo e rindo ao mesmo tempo, né? E rindo de algo muito trágico, às vezes, do dedo do pé que foi quebrado, né? Ou das misturas. A gente podia dizer que há uma mistura biográfica, que a gente que lê os textos vê, bom, aqui ela está misturando, sei lá, uma biografia da Virginia Woolf com o Pilha, e fica muito divertido, né? A gente vê essas misturas, como elas operam, não pelo campo da verdade, mas pelo campo da produção de sentidos, né? De novos sentidos. Mas ela traz uma questão que é muito importante a gente discutir, né? Eu posso dizer para vocês que esse problema da docência e essa sensação de precariedade, ela não é de hoje, né? Ela sempre esteve. Eu me formei lá no final dos anos no comecinho dos anos 2000, atrasado, né? Porque eu demorei para me formar. Entrei na graduação em Ciências Sociais em 94, né? Para vocês terem ideia. E a gente tinha lá o plano decenal, né? Em que 96 ia ser colocado em prática o que estava na LDB, e a gente não tinha sociologia no ensino médio. A gente ia se formar sem ter isso. Daí entrou depois. E agora saiu. Ou seja, isso esse fluxo, né? Ou essa precarização da educação, ela é de muito tempo, né? Então, a gente volta à questão que lá no comecinho da fala da Duda, a Priscila colocou, deixa eu ver se consigo chegar lá. E vocês fiquem à vontade de fazer perguntas, né? A Priscila colocou a seguinte questão: como tornar-se professor em tempos de indústria 4.0, onde poucos têm acesso a novas tecnologias? E aí a gente poderia expandir isso, né? Porque não se trata somente das novas tecnologias, né? Essa indústria 4.0. As dificuldades com a educação são de outra ordem também, são as ordens do espaço, quando não é tecnológica, né? São da ordem do transporte, são da ordem da cidade, né? Ou seja, o quanto a cidade está no seu desenvolvimento, ela é pensada apartada da educação, como se isso fosse possível, né? A gente tem que juntar a noção de cidade, a noção de educação, de escola, em especial, né? Então, esse pouco acesso é um pouco acesso sempre a muitas coisas, é um pouco acesso à cidade, um pouco acesso à tecnologia, um pouco acesso a todas as possibilidades de fazer com que esses documentos que a Luísa trouxe funcionem e a gente, de fato, pudesse se dedicar a essa prática da docência como ali se apresenta, né? Mesmo sabendo que esse ideal de documento, ele é uma idealização um pouco fora do que são os nossos espaços, né? Bem, mas eu não quero ficar falando, eu quero ouvir vocês conversando com a Duda.
Eu fiquei pensando várias coisas, assim, para falar. Primeiro, essa coisa que tu diz que tu fantasia uma docência, né? E que tu se sente nesse lugar de impostora por não estar ocupando uma vaga, mas eu fiquei pensando e muito vendo o teu trabalho e tal, que fiquei com muita vontade de ler, que é um lugar da fantasia, né? Mesmo se tu tá ocupando uma vaga, se tu não fantasia e tu nem não sobrevive, assim, né? Ou pior, tu só sobrevive, assim, porque se tu não tiver espaço para elaborar e criar em cima da tua vivência, tipo, não faz sentido mesmo, assim. Então eu acho que tu não deixa de ser professora por não estar ocupando uma vaga, porque toda essa fantasia, toda essa reflexão que tu traz, né, a partir dos espaços que tu está ocupando, né? A gente é educador o tempo inteiro, eu acho também, sabe? Quem, enfim, entra nesse labirinto aí, né? O tempo inteiro a gente tá fritando, assim, elaborando uma aula ou que a gente nunca vai dar, na real, né? Nunca sai do jeito que a gente imagina também. E outra coisa sobre os contratos, né? Eu sou caçadora de contratos temporários também, e eu fico indo e voltando do Rio Grande do Sul e entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E eu tinha me inscrito fazia 2 anos para o contrato aqui no Rio Grande do Sul e me chamaram agora, né? E em Santa Catarina tem um processo bem diferente daqui, que é uma prova de 2 em 2 anos. Acontece e esse ano vai ter. E é um processo assim que é mais. Tu consegue acompanhar as vagas que estão disponíveis, assim, toda a informação fica pública. Aqui fica tudo restrito dentro das CREs, assim, então tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe se tem vaga. Às vezes as escolas não dão um jeito entre os professores que estão, porque acham que não tem professor querendo, e assim, tá faltando muito professor. Onde eu estou ocupando agora, eu era a única inscrita de ciências sociais, né? Então tem muito professor de outras disciplinas ocupando as vagas, né? Porque eles, para não ficar sem professor, se dá um remanejo ali entre as escolas, então às vezes vale a pena se inscrever e ainda por cima ir nas escolas que, né, que tu tiver interesse, dizer, olha, eu estou inscrita, né? E estou à disposição a hora que precisarem de vaga, porque às vezes tem algum professor ali tapando aquele furo, e aquele professor está sobrecarregado também. Enfim, então vale a pena ir conhecendo um pouquinho do processo para ir. E demora mesmo, né? Me chamaram, eu me inscrevi esse ano e me chamaram pela inscrição que eu fiz no ano de 2019, foi, né? Então, enfim, deu sorte de eu estar aqui, né? Porque senão tu vai fazer outra coisa da vida também, não dá para ficar esperando, né? E, enfim, fui pensando outras coisas, mas daí a gente vai comentando assim, né? Quero ouvir outras pessoas também, enfim, a gente vai circulando mais a palavra, né? Mas ficou reverberando várias coisas da tua fala, assim, da tua experiência, e aos pouquinhos, né, conforme eu vou lembrando, a gente vai conversando. Eu, eu tenho garimpado também os contratos, enfim. E aí eu participo de algumas coisas, né? Tipo, grupos no Facebook, anúncio de vagas para professores. E é uma loucura, assim, porque tem muitos mitos. E aí, tipo assim, toda semana tem alguém que pergunta: quanto é o salário para professor 40 horas nos contratos temporários? Tem alguém que diz 2.800. Daí tem alguém que diz: tu tá louca? Não, é 2.000. Daí tem outra pessoa que diz: não, mas eu ganho 3.030. E aí fica num. Aí daqui a um pouco tem alguém: quando eu tenho título, tipo mestrado, doutorado, isso acrescenta? Aí tem um que diz: sim, eu ganho. Aí tem outro que diz: não, nunca ganhei. E aí fica nesse processo.
é uma loucura, assim, né? Então, eu dou risada, porque eu sempre dou risada dessas coisas, mas é complicado, sabe? Fala, Andressa. Oi. Bom, me arrisquei em ligar a câmera, mas a internet tá meio lenta. Então, se falhar, é por esse motivo. Eu achei muito interessante a dissertação da Eduarda. Estou bem curiosa para ler, eu achei muito, 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 muito interessante e essa construção, né, da narrativa, então, e algo que eu acho bem, bem criativo, importante. Eu fiquei pensando na tua fala sobre várias questões, assim, e uma delas eu lembrei que o professor tem muito essa, tipo, um professor é muito um agente duplo, né? Fico pensando, ele também é um pesquisador, ele é o docente, ele também faz, tipo, seu laboratório, onde vai testar, né? Fico pensando nessas ligações. Então, meio que tu tem que se virar em muitos para conseguir completar aquele papel, né? E da questão papel, vamos assim dizer, eu fiquei pensando na questão da persona, que eu acho que o Bates, não tenho certeza, posso estar enganada, eu acho que o Bates, ele chega a falar um pouco sobre persona, se não é ele ou outro autor, talvez esteja me confundindo, mas ali eu sou do curso das artes, e eu fiz uma disciplina que a professora falava muito da questão da persona, meio que, tipo, tu vai vestir aquele papel de professor, né? Uma coisa que é teu, tu vai vestir ali, daí tu vai assumir na frente dos alunos, né? Fiquei refletindo sobre isso. Eu acho que eram essas questões, assim. Ai, tô louca para ler a dissertação. Eu vou aproveitar esse ganchinho aqui que sobrou para agradecer, Eduardo. Achei incrível a maneira como tu escreveu, muito sensível, como tu trouxe as tuas palavras. E a relação com o teu corpo foi algo que me surpreendeu bastante. Gostei muito, mas eu tô com uma obra aqui perto, então não vou conseguir falar muito, tá? Porque, enfim, a gente é atravessado por esses sons também. Obrigada por nos mostrar essa outra possibilidade de dançar com as palavras. Ai, obrigada, gente. Que lindo. Eu adoro esses momentos. É muito bom poder falar da pesquisa, porque daí ela vai. Às vezes tu não sabe o que tu fez, sabe? Sou sincera. Tipo, tu escreve e aí depois aquilo vai. Não sei explicar, assim. E aí quando eu falo, parece que. É que sentido é uma palavra ruim porque eu tô propondo, mas não sei, aquilo me incorpora, assim, de alguma maneira. Então, muito obrigada, Máximo, pela oportunidade. Imagina, né? É isso mesmo, assim, a gente faz uma coisa e ela vai sendo... ela vai tomando primeiro rumo, a vida própria, né? E depois a gente vai incorporando ela em nós aos poucos, né? Ao mesmo tempo que isso que foi feito é um trabalho feito por nós. É esse movimento estranho. Por quê? Porque nem sempre aquilo que fazemos ele é totalmente nosso, né? Ele é o que essa própria dissertação trabalha, assim, essa ideia de que o autor ele está desassociado da obra, ao mesmo tempo que ele é toda a possibilidade desse fazer, né? Aquele exercício que eu solicitei para vocês, que muitos já enviaram, acho que boa parte, eu pedi para eles fazer o exercício do Eu Me Lembro, né? A partir de uma memória expandida, uma memória das leituras, uma memória que também passa por esses momentos aqui. Tem a ver com isso, assim, quando a gente usa essa expressão eu me lembro, o que é que lembra em nós, né, no nosso corpo? O que nosso corpo lembra? Que eu é esse?
que lembra? De que lembrança se fala? Se não de uma relação coletiva, desassociada de um eu egóico, etc. E quando a gente se dá conta disso, a gente... Bom, talvez nunca se dê conta, mas talvez seja esse movimento de valorizar esses lugares que são tão ricos na produção de subjetividades, que é a escola, né? Que é a educação, que é uma possibilidade de interferir não só em vidas, mas em todo um fluxo de modo de estar no mundo, né? Nas cidades, nas práticas, etc, etc. Então, essa disciplina que fala aqui de docência e pesquisa, aula, método educador, não só está falando de como dar uma aula, né? Como dizia Sandra Criticava. Que pergunta é essa, né? O texto dela é como dar uma aula? Que pergunta é essa? Ou seja, uma aula não se dá, uma aula se faz, né? Uma aula se constitui em relação, uma aula é aquilo que a gente nunca alcança, o que foi que aconteceu naquele momento, o que foi que... qual dos mínimos detalhes daquele dia, ou daquela manhã, daquela tarde, que operou em uma transformação dessa subjetividade, desse ser em subjetivação, melhor do que subjetividade, que a gente vai se dar conta, ou não vai se dar conta nunca, né? Mas que operou nessa transformação. E no correr de um tempo, nós acabamos saindo de um curso, de uma aula, ou de um processo de uma formação diferentes de que entramos, né? E não foi uma disciplina ou um conteúdo específico, foi todo um conjunto de microscópicos, né? Eu estou gostando muito dessa palavra, estou usando bastante, de atravessamentos que fizeram com que isso acontecesse. Então, essa fala da Duda de hoje, essa docência e preparação e a dissertação, vem trazer esses elementos, né? Como falar de uma docência sem ter vivido? Agora, o que é viver uma docência? Talvez eu tenha vivido uma docência, mas eu tenho mais capacidade de falar sobre essa docência vivida do que aquele que ainda não a viveu e na verdade não é bem isso, porque na verdade a viveu, mas de outro ponto de vista, ou seja, a vive por outros meios. É claro que existem questões muito pragmáticas, né, dessa posição, que são questões que a gente aprende com o fazer mesmo, com estar na cena, vamos dizer assim. Mas outras, aquelas que talvez importem mais, elas acontecem por ordens que nós não aprendemos com facilidade, né? Não existe um modo de operar um método específico para aprender essas noções. Bem, pessoas, não sei, eu costumo começar a falar e falar bastante, mas não é esse o objetivo. Eu queria saber se vocês têm mais alguma questão, fazer proposições, perguntas para a Duda. Oi. Oi, quem é que falou oi? Oi. É a Débora. Débora. Faz tempo que eu não apareço nas aulas ao vivo. Síncronas, como, né, chama o Eri. Acho que várias questões que me perpassaram as colegas e os colegas já levantaram, mas eu queria falar um pouco sobre uma questão que a Eduarda trouxe, que também me é muito próxima, que é essa questão, e que eu achei engraçado ali, que tu também apontou ali naquele arquivo da Base Nacional, que é a questão da saúde mental e da constituição do ser, porque eu tenho essa mesma vivência, assim. A minha irmã passou por isso quando ela estava no ensino médio também, no 3º ano do ensino médio, ela chegou a reprovar na escola por questões de depressão.
e ansiedade são coisas assim. Hoje ela trabalha, não está cursando faculdade, mas ela tem bastante dificuldade com isso. Ela já começou e não conseguiu continuar por questões de ansiedade, assim. E eu, eu fui muito alto desempenho ao ver das pessoas durante a escola, e isso me aconteceu, na verdade, quando eu já estava na academia, né? Quando eu já estava na universidade, essas questões de ansiedade, de depressão, eu primeiro passei por esse processo de esconder, de não falar sobre isso, só que isso me levou até um limite, assim, de saúde física e saúde mental. E, eu também passei a abordar isso, assim. Na verdade, eu tô no terceiro curso, tentativa do terceiro curso começado, eu falei, acho que sobre isso na primeira aula, porque eu também já comecei ciências sociais. E, eu adoeci quando eu estava na arquitetura, troquei para ciências sociais, e aí quando eu estava nas ciências sociais eu passei a, em alguns momentos, assim, eu passei a ter uma política de, no primeiro dia de aula, ir conversar com os professores sobre isso, sobre: "Oi, eu tenho, episódios depressivos, de ansiedade, e talvez eu não apareça nas aulas, e talvez eu não consiga fazer uma prova, não consiga fazer um trabalho". E aí, de procurar também as questões da URGS, de como eu, como aluna, poderia ter direitos com relação a isso salvaguardados, e aí, em alguns momentos, assim, quando eu tô melhor, eu esqueço de falar sobre isso com os professores, mas geralmente nas aulas, quando tem uma apresentação e etcétera, que tem que contar por que tu tá ali e tal, eu conto esse percurso, porque é uma coisa que a gente deixa de falar sobre, né. Parece que alguém estava falando sobre essa coisa de assumir papéis como professor, e na verdade a gente tem até eu não lembro quem fala sobre isso, mas eu vi em antropologia isso, de um autor que fala que na verdade a gente está sempre assumindo papéis, diferentes papéis, conforme as pessoas com quem a gente está se relacionando. E aí existe esse papel de professor, mas também existe esse papel de aluno. E em ambos a gente finge que todas essas questões de saúde, tanto física como mental, não existem, né? Que a gente abandona, então a gente deixa de ser um ser completo para estar ali como aluno que tem que obedecer tais regras e estar interessado de tais formas, e os professores da mesma forma, né? E acho que todas essas situações políticas e a própria pandemia tem levantado cada vez mais essas questões de cunho de saúde, né, que tem ficado cada vez mais evidente que a gente não pode fingir que essas questões não existem, assim. Então, acho muito importante tu ter trazido isso, e espero que tu consiga também falar mais sobre isso, porque eu entendo como é difícil falar sobre isso. E, bom, tô aqui compartilhando um pouco e levantando essa questão. Muito obrigada, Débora, enfim, por ter compartilhado, e isso é muito importante, né? Na escola foi difícil para mim, porque eu não cheguei a reprovar na época, porque eu tive dois professores, olha só, de física e de matemática, que eram as disciplinas mais difíceis para mim, e que me apoiaram muito, assim, né? Então eu consegui passar de ano, porque eu fiquei um mês sem ir para a escola. Mas eu acho que na academia é pior, assim, porque na escola eu conseguia dizer, né? Não me sinto bem, estou adoecida. E, claro, tinha muita resistência, mas eu ainda dizia, né? Eu tomava para mim essa situação. E na academia eu não encontrei espaço para falar sobre isso, né? Embora seja uma coisa, infelizmente, muito comum, principalmente nos espaços acadêmicos, assim, onde as pessoas passam a adoecer nesses lugares. E então sempre foi um processo muito difícil, assim, e
às vezes, dos próprios colegas apontarem para ti, né? Tipo, tu não pode fazer tal coisa, tu é depressiva, tu tem ansiedade, tu isso, tu aquilo, tu aquele outro, né? Então, é muito difícil, assim. E, e aí, de repente, me deu vontade de falar sobre, sabe? Porque como faz, assim, né? E pensando nessa imagem, assim, do professor que sabe tudo e que é muito centrado, como uma professora com uma, enfim, uma questão psiquiátrica, não sei se é essa a palavra certa, mas que deve ser perfeita, lidar com todas as coisas, vai exercer sua docência, né? Mesmo com todas as incertezas e então eu decidi colocar para jogo mesmo isso que é tão importante na minha vida, assim, e que muitas vezes também me impossibilita de fazer as coisas, né? Agora, para o final da dissertação, eu comecei a sentir esse luto de final de mestrado, de não saber como atuar, assim. Então, passei por um episódio depressivo muito grande, assim, não tive coragem de dizer para ninguém, né? Claro, eu comentava, não tô bem, mas não no sentido de realmente não estou bem e não sei o que fazer, né? Até que eu, enfim, troquei medicação, consegui ajustar e hoje eu tô me adaptando, assim. E é incrível, né? Porque é uma questão tão real, tão, sei lá, do corpo, assim, da gente, a gente não consegue espaço para falar, meu Deus. Eu conheço tanta gente que tem as mesmas experiências, é muito louco. E ao mesmo tempo eu ainda sinto uma faísca dentro de mim que eu tô cometendo um grande erro, né? De comentar e dizer que tá tudo bem falar sobre isso. Posso? Bom dia. Ficamos no deixa que eu deixo. Quem vai primeiro? Fala. Eu ia dizer, Carlos. Tá, tranquilo. Fala. Primeiro de tudo, agradecer e parabenizar a Duda, né, por ter trazido esses assuntos tão bacanas para a gente discutir. Eu fiz alguns apontamentos aqui de algumas coisas que ela falou e também das pessoas que falaram até agora, né? A Mariana falou dos contratos dos professores, que está cada vez mais difícil de tu colocar em prática a tua docência de forma digna, vamos dizer dessa forma, né? E a Débora falou sobre a saúde mental do professor, né? Eu sou casado com uma professora, já falei isso em sala de aula faz quase 10 anos, então, mesmo eu não exercendo a minha docência, desculpa, não sendo um professor, eu exerço a docência na minha cara de pau, no curso que eu dou e tudo mais. Mas, assim, falando da saúde mental, é uma coisa que eu tenho acompanhado muito tempo, e principalmente dos relatos que ela fala sobre a saúde mental das colegas dela, né? Então, eu acho isso muito importante, e eu vejo uma desconexão entre o sonho do professor, né? E a realização do sonho de professor dentro de uma sala de aula, muito voltado àquilo que a sociedade e aquilo que o poder público espera do professor, né? Porque a BNCC ela tem frases muito bonitas, mas são frases muitas vezes desconexas, e que se tu vai ver o modelo político que é aplicado na educação, ele quer número, ele quer que tu tenha um desempenho e que o desempenho do aluno de hoje seja melhor que do aluno de ontem, e isso vai ter que virar um número em algum momento. Então, eu acho que parte desse mal psicológico que o professor sofre dentro da sala de aula, eu acho que parte um pouco dessas cobranças, que são cobranças que tu não tem como tu exigir uma resposta no curto prazo do professor, e que ele vai ser... E como ele está na ponta, né, ele está com a porta da sala de aula fechada em frente aos seus alunos, como se ele tivesse a obrigação de resolver tudo, né, o professor enfermeiro, o professor psicólogo, o professor de tudo aquilo que foi citado. Então, assim, de fato, só de casos particulares, assim, né, no caso da Cláudia, que é minha esposa, eu sei que chega setembro,
outubro, a paciência dela, o ânimo dela dentro de sala de aula vai degringolar um pouquinho. É recorrente, né? Não sei nem se eu deveria estar falando isso, mas eu vou falar igual. Porque eu vivo isso faz um tempinho. Então eu sei que as coisas começam a pesar e tem algum momento que o piano vai pesar cada vez mais, o fardo vai ser cada vez mais pesado, né? E então isso acontece anualmente. Eu acho que o professor ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar preparado, que é muito difícil se preparar para isso, na verdade, né? Porque tu quer, com todas as tuas forças, fazer o melhor para o teu aluno, só que tu está limitado por muitas coisas. Tu está limitado pelo recurso que tu tem para aplicar dentro da sala de aula, tu está limitado pelo processo de como é exigido que o professor se comporte dentro da sala de aula. Então, eu acho que eu falei demais até, eu acho que é muita coisa ao mesmo tempo. Mas só agradecer, viu, Duda, porque foi muito bacana o teu relato. E a tua coragem também. Obrigado, Carlos. Obrigado, Débora e Duda, né? Bom, essas questões, a gente sabe que não são questões dadas, né? E que não é um lugar tranquilo e que não há espaço, ao mesmo tempo que o espaço há, né? É esse paradoxo. Porque a questão é como autodiagnosticar-se, né? Ou seja, como saber que algo está acontecendo. Porque o que a gente sempre pode-se dizer é que a gente está fora do padrão exigido, né? E então o problema é sempre pessoal, é sempre um problema, né? É sempre algo que dialoga com aquilo que a gente vem dialogando com a disciplina, ou seja, dialoga com um modelo pré-estabelecido, dialoga com uma noção que não vem do interesse de cada um, da leitura de cada um, né? Mas vem dessa leitura pressuposta, que já nos diz o que somos, o que devemos ser. Então, nesse processo, não é simples a gente chegar a dizer, estou com alguma questão que eu devo resolver, né? Isso na escola, a questão do diagnóstico, por exemplo, de dar um nome, né, aos problemas, ela é muito recente, né? Então, a escola tem por tradição dizer, está apto ou não está apto, né? Turma A, turma B, né? Divide os que podem e os que não podem. E esse processo, como o Carlos disse, né? É o processo que tem a ver com os números, né? Ou seja, com os padrões de desempenho. E eles continuam, apesar dos diagnósticos, né? Então, são os padrões de desempenho cada vez mais exacerbados que nos colocam nesse lugar, né? Eu digo que isso é recente porque no nosso tempo, vamos dizer assim, no tempo que eu fazia escola, eu fazia academia, a gente não tinha muito menos, vamos dizer assim, noção e apoio, né? Instâncias da própria instituição que estão lá para, às vezes, te ouvir. Isso não existia. Então, muito mudou e, ao mesmo tempo, esse mundo se acelerou mais. E está tudo super acelerado. E essa aceleração nos traz mais condições ainda de que a gente se identifique ou se coloque neste lugar da depressão mesmo. Nicolas levantou a mão. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma questão. Tem alguém mais na minha frente, não? Acho que não, Nicolas. Acho que é contigo. Tá. Eu estava pensando muito sobre essa ideia também do professor modelo, que tem os dois lados, né? A gente idealiza, a gente recebe uma idealização do Estado, só que a gente idealiza um professor aqui nas aulas mesmo, né? De como a gente vai querer ser e tal. E daí a gente já chega todo afetado, assim, tem gente precisando da gente de um jeito, a gente quer ser de um jeito, e daí a gente fica no possível, que nem sempre é o ideal pra gente, daí, sei lá,
idealizar gera frustração, né? Isso não é novo, assim, não. É um negócio que a gente vai ter que encarar a vida inteira. Mas eu estava pensando muito nisso, sabe? De uma pessoa possível dentro da sala de aula. Às vezes ela é a melhor que vai fazer a conexão com o aluno, sabe? Aquele professor que fala, tipo, ó, gente, hoje eu não tô tão bem, o professor é assim, é assado, e consegue se construir com a turma, sabe? Ontem eu estava assistindo um filme com o Johnny Depp, que é Deus Professor, se não me engano, o nome do filme, tem na Amazon Prime, que é um professor que ele dá inglês, né, na faculdade, e ele descobre que ele tem câncer. Aí ele tá nessa crise de ele vai morrer em 6 meses, né, e tal. E daí ele escolhe não fazer o tratamento e não ser defensivo, sabe? Ele conta para algumas pessoas, ele conta para os alunos dele. Claro, ele é super fantasioso, né? Tipo, ele manda alunos embora da sala e tal. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Ele não tentou jogar nenhum lado, assim, e acabou acertando com a turma, sabe? Teve aulas, tipo, proveitosas, assim, e aceitar quem ele conseguia ser, né? Não tentar corresponder a nenhuma ideia, assim, muito fantasiosa de nenhum dos lados, sabe? Enfim, só uns pensamentos. Eu fiquei pensando, né? Uma das coisas que eu ia falar antes era essa relação com a saúde mental mesmo. E acho que para mim uma opção em seguir, né, procurando contratos temporários e conciliando com outros trabalhos é justamente porque eu não tenho saúde mental para trabalhar 40 horas em sala de aula, né? Eu acho que é desumano mesmo, assim, né? Tipo, não tem como, porque tu vai baixar muito, né, a tua expectativa para conseguir, né, dar conta. E fiquei pensando nas questões todas que vocês trouxeram, né, o como ainda já se tem mais espaço, mais consciência e mais noção disso, mas isso ainda reverbera muito, muito pouco nas escolas, ainda se tem é um tema muito tabu, tanto da gente olhar para si, assim, para a nossa saúde mental, quanto a questão de saber lidar melhor, né, com o que a gente tem de diagnóstico, né, dos alunos, e com os que a gente não tem diagnóstico, que a gente vive, né, nesse processo de adoecimento que é coletivo, né, que nem eu acho que o Máximo falou, não são questões só individuais, reverbera toda essa precariedade de vida que né, profissional dos professores e de outros campos também, né? A vida do brasileiro é muito precário, então a gente vive uma epidemia mesmo, né? Porque enfim, a gente está num processo de adoecimento. Muita gente sai, fica fases, né? Menos tempo nesse processo, sai, tudo, mas quem não passar por um processo de adoecimento em algum momento da sua vida, eu não sei. Então, que nos traga a fórmula, assim, né? E a gente não consegue lidar com a questão da saúde mental como uma prevenção, né? A gente sempre vai olhar para isso quando, né, tiver algum caso muito crítico, algum episódio, alguma coisa assim. E aí a gente tem muito mais tabu de né, falar com alguém que tem um diagnóstico, que toma uma medicação, que tem consciência desse problema e lida com esse, do que tipo com toda a atmosfera adoecida que tem na volta, né, que tá todo mundo praticamente em sofrimento, em maior ou menor intensidade, né, e lidando com isso de várias maneiras possíveis, assim, né, mas é muito tabu ainda, por isso eu acho também que é um ato de coragem poder falar, porque abre espaço para que a gente olhe também para essas questões antes de, né, talvez se tivesse espaço na escola, lá no teu ensino médio, ou para a irmã da Débora, enfim, para olhar para esse aluno que não está se enquadrando ali, ter um outro olhar para né, ver o que
que pode ser trabalhado, né, as suas potências e tudo mais, não se teria um agravamento desse processo de sofrimento, né? Que é isso que a gente está vendo. Quanto mais tabu e menos a gente consegue falar sobre isso, as situações se agravam, né? Porque a gente não resolve elas e tudo mais, né? E vai ficando mais difícil. E acho que, enfim, acho que era uma das questões que eu queria fazer. Eu concilio meu contrato temporário com outros trabalhos ali de faxina, de garçonete e tudo mais, para tipo poder estar na sala de aula, que é o que eu gosto de fazer, mas eu não acaba não a sobrevivência, assim, a grana não vem dali. Se eu precisasse estar mais tempo em sala de aula, provavelmente eu estaria adoecida, né? Enfim, por não dar conta desse nível de exigência nosso também, né? De querer, acho que o Nicolas pontuou ali bem, a gente está sempre querendo ser muito ideal também, né? Então a gente tem que, às vezes, assumir, né, os limites, né, falar com as turmas. Eu falo também, hoje eu não estou bem, eu já até, como eu sei minhas questões de saúde, eu já às vezes preparo as aulas entendendo os meus momentos, assim, né? Tem momentos que eu estou super né, articulada, consigo dar uma boa aula expositiva, e tem momentos que, tipo, minhas ideias não vão concatenar, assim, que eu preciso escrever no quadro, que eu preciso dar um material pronto e tudo mais. Então, eu já tendo consciência disso, você vai trabalhando, vai até tu incorpora os teus ciclos e a tua, né, dentro do teu planejamento para que tu consiga, né, dar conta dessas questões, né? Tu ia falar, Márcio? Não? Tem um ideal muito salvacionista, né? De tipo... é incrível. Tem as propagandas, assim, porque sem os professores nós não seríamos nada, porque os professores vão salvar o mundo e não sei o quê, mas daí tu vai lá e não tem nem o piso salarial, sabe? Coisas desse tipo, né? E aí, por exemplo, no Criança Esperança, o Luciano Huck, eu sou filho de professora, não sei o que, o cara mais neoliberal da face da terra. E aí eu fiquei pensando nisso, que às vezes a gente compra isso também porque é vendido, e aí a gente se dá conta de que não consegue salvar ninguém, nem a si mesmo, e salvar de quê, né? Então, e aí justamente vem esse sofrimento, assim. E isso era uma coisa que me inquietava quando eu comecei a pesquisar. E que eu acho que é possível a gente pensar isso na própria licenciatura, né? Não só quando a gente, enfim, chega na sala de aula, mas na própria formação mesmo. Eu acho que tem uma questão assim que pesa muito, também, que eu reflito muito sobre, essa terceirização da sociedade para o professor, para a professora, todas as questões do coletivo social, assim, né? Então, a gente não está ali só para passar aquelas informações para as pessoas serem minimamente qualificadas para um trabalho. Não, todas as questões familiares não resolvidas vão ser terceirizadas para a escola, né? Então, o cuidado das crianças terceirizado para a escola, porque a gente precisa daquela mão de obra disponível. Então, a gente vai terceirizar o cuidado das crianças para essas pessoas. E aí existe todo esse texto ali que trouxeram, né? Que exige umas coisas do professor, assim, que tu fica, na verdade, isso é a sociedade inteira, né? E aí tu tava lendo as coisas e eu tava com o microfone desligado e eu pensei, só falta pagar as pessoas para fazer isso, né? Porque é assim, é um negócio tão idealista que os professores têm que fazer, e aí toca nessa parte que os professores vivem de uma forma de calamidade, principalmente aqui no Rio Grande, no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, que estamos há 2 governos com salários sendo parcelados. No passado antes da pandemia, comecei a ouvir relatos assim de professores que precisavam de doação de comida, assim, porque estavam sem
sem comida em casa, né? Por todas essas questões. E também essa questão que foi levantada da saúde mental, que ela só é notada e ela só é relevante quando a pessoa deixa de ser produtiva para a sociedade, né? Então, enquanto tu tá em sofrimento, mas tu tá cumprindo com os papéis esperados, isso não é um problema. O problema se torna. Eu falei isso faz umas 2 semanas, eu tava tendo essa conversa assim com uma conhecida. Enquanto a pessoa. Porque foi exatamente no que eu me vi, assim, né? Eu fui aluna modelo na escola, entrei na universidade num curso concorrido, e aí eu, primeiro semestre, cumpri, assim, com bastante sofrimento, e aí, segundo também, e aí no terceiro eu não consegui mais. E aí isso é um problema, né? E para minha irmã também foi um problema, e para todo mundo que eu conheço que passa por isso, as pessoas só enxergam enquanto tu deixa de ser produtivo, né? E aí é sobre essas questões que as colegas e colegas estavam falando, sobre como o todo, na verdade, adoece a gente, né? Todo mundo passa por isso porque a gente vive uma estrutura muito complexa e que a própria estrutura adoece as pessoas, né? Então, e aí, como é que a gente sai desse ciclo, assim? Eu ainda tô descobrindo como é que eu saio desse ciclo, assim. Todo dia é um processo para mim. Eu percebi que na arquitetura eu ia ter um troço, daí eu passei para ciências sociais, daí eu percebi que lá eu ia ter um troço também. Aí eu fui para as artes, daí eu tô mais tranquila, mas todo dia isso é um desafio, assim, de como sair desse ciclo, assim, e não sei. Eu acho que ele vai eu tenho essa consciência de que eu tenho períodos e períodos, porque é muito difícil tu sair disso. Só que é muito difícil também de tu explicar para as pessoas que é assim e para elas também vai ser assim, só que em maior ou menor grau, como estava sendo comentado, né? Eu acho que... Tá bom? Não. É que vocês estão colocando, assim, na verdade não é uma questão pessoal, não é uma questão de Débora se adaptar a um curso, né? É uma questão maior do que isso, né? Não são os cursos. Obviamente que às vezes a gente pode escolher por algo que não era bem o que a gente queria, mas é o modo com que isso se constitui para nós, né? Se a gente puder fazer relatos pessoais e isso nos ajudar, tipo, eu demorei 10 anos para terminar uma graduação. E isso que eu entrei tarde, né, no curso. Isso quer dizer que quando a gente se afeta por aquilo que o próprio meio te impõe, algo se desarticula, né? E porque tudo está prescrito para que a gente não se afete, a gente simplesmente faça e siga certa ordem já pré-estabelecida. Essa questão das 40 horas que a Mariana falava tem a ver com isso, assim, ou seja, que tipo de professor pode estar às 40 horas? Ou tu adoece, que vai adoecer, ou tu segue certa cartilha de uma desarticulação de relações e de não afecções, né? E aí tu vira uma máquina. Uma máquina não no sentido do que o Luiz nos trouxe na semana passada, né? Ou seja, essa relação maquínica de acoplagens, né? De acoplar uma coisa com outra, de fazer com que as coisas funcionem, mas uma máquina no sentido capitalista, né, do termo. Bom, mas essas questões são extremamente importantes, que a gente transforma elas em problemas, e problemas de escrita, me parece, para as nossas práticas. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue, inclusive, mexer no sistema, né? Mexer na própria
no próprio problema. Assim como a Duda está trazendo, né? Transformar em problema de escrita, não estou dizendo aqui transformar isso em produtividade acadêmica, tá? É transformar isso em algo que nos afete, que nos transforme. Sim, acho que somos máquinas, sim, Priscila. Máquinas no sentido delisiano do termo, né? Sim, a escrita clínica, né? Essa escrita que... A escrita como esse lugar de poder entender aquilo que te afeta, né? Aquilo que somos nós, né? Como a Duda falou, como sair desse, ou como entrar, ou como dizer de algo, né? Esse dizer de algo é sempre fora, né? É sempre a gente precisa criar uma instância de uma busca, né? Vamos supor que esse exercício que a gente está para fazer lá do Eu Me Lembro, ele trabalha com memórias pessoais, mas ele trabalha com questões coletivas, ele trabalha com os problemas ele pode ser trabalhado, né? Com os problemas e as questões que nós não acessamos se nós não nos colocamos a colocá-los em prática a partir de um traço, né? A partir da escrita, a partir de um relato. A escrita como essa noção expandida do discurso, né? Do relato, do colocar em cena pela linguagem aquilo que a gente muitas vezes só vive, né? Bem, já são 10h43, né? Eu agradeço muitíssimo a Duda pela fala, pelas questões que fez com que a gente pudesse também entrar nesse outro tom de discussão, né? Que a Débora teve, se sentiu à vontade também de falar e as pessoas de colocarem que essas questões não são questões paralelas ou individuais, são questões nossas, do coletivo, são questões que precisam ser colocadas para que a gente possa avaliar que pé estamos, né? E nós já sabemos que estamos em pé de adoecimento há muito tempo. Todos nós sabemos. Mas todos nós sabemos que todos nós escondemos, né? Todos nós sabemos que nós não enfrentamos isso de modo a colocar em cena mesmo, né? Em cena para que a gente perceba que nosso mundo está adoecido. Nossa maneira de perceber as coisas estão fora de... Estão justamente naquilo que a modernidade prescreveu, né? Ou seja, na ordem do controle. Mas não é disso que se trata, né? É justamente tentar perceber que não é na ordem do controle que a gente controla o mundo, porque ele se revolta e nos manda um tsunami. Bom, de minha parte, agradeço muito. Acho que a gente tem que se organizar para quinta-feira, né? Quinta-feira nós temos a fala da Gabriela também, aqui também nesse lugar de professora temporária ou substituta, né, dependendo dos termos que se usem. Eu vou tentar de novo essa semana colocar as participações da semana lá no YouTube, mas de qualquer forma, aqueles que são das disciplinas, né, vocês têm acesso, tá, no Drive do Meet, ou seja, no Drive que eu coloco lá no Moodle, tá? Vocês vão ter acesso ao vídeo. Se eu não conseguir colocar no YouTube, porque fica mais fácil para vocês acessarem, sem estar logados na URGS, etc., vocês têm acesso pela URGS, tá? Infelizmente é assim. A gente precisa logar cada um num browser para conseguir acessar aquilo que a gente deveria fazer normalmente. Obrigado, Duda. Também quero agradecer, enfim, a possibilidade de estar aqui falando e agradecer a todo mundo pela partilha, pela escuta, enfim, pelas questões que foram colocadas, que me fizeram pensar muito, assim, é muito legal quando a gente consegue
dialogar mesmo e conversar, né? E então, muito obrigada, assim, por estarem aqui. Bom, eu que agradeço e espero poder contar com vocês, né? Contigo, com o Luiz, com a Mariana, que também vai falar. A Mariana também vai falar. Eu acho que a Mariana é a última a falar, acho que lá em outubro, né, Mariana? Dia 7. 7/10. 7/10. Nesses encontros. Eu acho que isso é importantíssimo para esse arejamento também das nossas discussões na disciplina. Então tá. Eu reforço para as turmas que, bom, hoje, por exemplo, eu fiquei sozinho, mas das 7h30 às 9h, ou às 8h30, porque às vezes faço uma pausa,